Salve galera, tudo bem? Hoje a aula é de Físico-Química, de Termoquímica, específica para o 3.4 e para o 3.6, tá? Que a gente estava terminando o assunto de Físico-Química. Eu sei que pelo Classroom algumas pessoas me pediram para que a gente fizesse uma revisão em relação à primeira parte da Termoquímica. Acho muito importante. Também acho o seguinte, que a gente poderia fazer 2 meets de resolução de exercícios, um essa semana e um na semana que vem, para fazer todos os exercícios de termoquímica que a gente pode fazer, que termoquímica é um assunto bastante importante, tá? A última coisa que ainda falta falar em aula a respeito de termoquímica é a bonitinha da lei de Hess, e nós vamos tratar dela hoje. Então, já vamos deixar avisado para vocês que essa semana nós vamos ter um meet para tratar de exercícios de termoquímica. Atenção, isso é 3.4, 3.6. É claro que os outros terceiros anos estão convidados, se quiserem participar. Então nós vamos fazer um meeting 3.4, 3.6 essa semana. Na semana que vem, nós vamos ter uma aula de Química Orgânica, mas eu vou fazer um outro meeting de Termoquímica para vocês, tá? Eu vou precisar espaçar um pouquinho, a gente não vai conseguir fazer isso numa semana só, então eu acho que em 2 semanas a gente consegue fazer um meeting de revisão de termo e fazer um meeting para trabalhar com os exercícios da Físico-Química, de Termoquímica de lei de Hess, que é o que a gente vai estar trabalhando. A última coisa que ainda vai faltar para vocês é um assunto que chama calor de ligação. Como ele é bem menos importante em nível tratado pelos vestibulares, eu vou deixar quieto isso por enquanto, tá? Nós vamos ter um tempo, eu sei que vocês devem estar preocupados, tipo assim, mas será que a gente vai ter tempo mesmo? Vai. Nós vamos ter um tempinho antes lá do vestibular, que nós vamos retomar o assunto, nós vamos fazer algumas revisões, e aí eu volto para falar de calor de ligação para vocês, e é legal porque a gente retoma um pouquinho de termoquímica no final do ano. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho de termoquímica e de lei de Hess? Porque assim a gente consegue dar continuidade e terminar a termoquímica com vocês. Vamos aí? Então vamos. Olha lá. Hoje nós vamos trabalhar com lei de Hess, e a lei de Hess é um processo. Cronologicamente, foi o primeiro processo que nós aprendemos, que nós entendemos da termoquímica. A lei de Hess, ela tem um conceito muito simples. O conceito é o seguinte: imagina que eu tenho um processo onde a substância A se transforma na substância B. Deixa eu trocar por uma caneta, que a caneta é mais bonita que o meu dedo. Uma substância A se transforma numa substância B. Como nós já aprendemos, toda transformação química vai possuir um ΔH, uma diferença de energia. Ou seja, esse ΔH1 é o ΔH da transformação de A em B. Certo? Mas aí, o B, que tinha sido produzido no A, na primeira parte, vai se transformar em C. Atenção, é um outro processo. O B que se transforma em C. E como é um outro processo, ele tem um outro ΔH, que eu chamei de ΔH2. Mas o C que eu tinha se transforma em D. Então nós temos um processo onde o C, atenção, o dedo feio, tira de novo, o C que se transforma em D. Esse é o terceiro processo. Eu não sei se você consegue observar, é claro que sim, que eu tenho o primeiro processo, ΔH1, o segundo processo, o ΔH2, o terceiro processo, o ΔH3. Esses processos são todos sequenciais. O primeiro, o segundo e o terceiro. E o legal aqui que eu queria que você visse é o seguinte: todos eles têm ΔHs diferentes. Mas você percebe, obviamente, que, na verdade, a gente não tem 3 processos. Nós temos um único processo. Por que um único processo? Porque, na verdade, o A se transformou em B, mas o B já não existe mais e se transformou em C. E o C também não existe mais e se transformou em D. Então, o que eu tenho? Eu posso cortar o B. O B aqui nós chamamos de intermediário. O que é um intermediário? Ele é formado pelo processo, mas ele é consumido no processo seguinte. E eu tenho um outro intermediário aqui que é C. Olha lá. Então, o outro intermediário eu também corto. Se eu estou cortando os intermediários BB e CC, né, que ele está produzido aqui e consumido aqui, produzido aqui e consumido aqui, na verdade o processo que nós temos é a soma desses 3. Eu cortei o B, cortei o C, o que eu vou ter? Eu vou ter simplesmente o A que produz o D. É o A que está produzindo o D. E aí eu vou ter um ΔH do processo
AD. Se o processo A se transformando em D é uma soma do processo 1, 2 e 3, o ΔH total também é a soma do ΔH1, do ΔH2 e do ΔH3. Isso é a lei de Hess. É o primeiro conhecimento de termoquímica que nós obtivemos na história. Tá? Por isso, no livro que a gente usa de referência, ele vem bem antes da parte de calor de formação e de calor de combustão que nós fizemos. Tá? Então, isso é bem legal. Agora, acabou. A lei de Hess é isso aqui. É um processo bastante simples, bem elementar. Porém, quando a gente trata das reações, isso acaba ficando um pouco mais complexo. Se a gente avançar aqui, por exemplo, para um exemplo, e eu vou pegar o exemplo do exercício 36 na página 210, nós vamos verificar o seguinte. Ele nos apresenta 3 reações. Olha lá as 3 reações. A primeira, H2 mais F2 dando 2HF, com ΔH de menos 546 kJ. Eu tenho grafite mais 2 flúors, que dá o tetrafluoreto de carbono, com menos 680 kJ. E eu ainda tenho 2 grafites mais 2H2 dando C2H4, que é o etileno, para você que já conhece um pouquinho de química orgânica. Tá? O exercício pede que você associe essas reações para obter essa reação aqui. Dá uma olhada. C2H4 mais 6F2 produzindo 2CF4 mais 4HF. E ele quer saber qual é o ΔH. Se a gente voltar naquele exemplo do processo como um todo, do Hess, você vai falar assim, vai olhar bem e vai falar assim, ô Dodge, somando isso daqui, não dá para chegar nisso daqui não. Pois é, dá. Dá porque, como essas aqui são equações químicas, eu posso dar tratamento matemático para elas. O que é dar tratamento matemático? Eu posso multiplicar por 2, eu posso multiplicar por 3, eu posso dividir por 2, eu posso multiplicar por menos 1. O que significa isso? Inverter a equação, certo? Eu posso fazer o que eu quiser, desde que tudo que eu fizer com a equação, eu faça também com o ΔH dele, certo? Então, o grande lance aqui, o que vai tornar fácil para nós, é o seguinte. Sempre que você tiver algumas equações para somar, para chegar numa última equação, ou naquilo que a gente chama de equação final, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos sempre estar de olho no que a gente precisa. E o mais legal disso daqui é o seguinte. Tá vendo que eu preciso chegar no C2H4, 6F2, 2CF4 e 4HF. Eu preciso chegar nisso. Eu preciso mexer nessas equações aqui, de modo a elas chegarem nessa daqui. E o que é legal é o seguinte, eu não preciso fazer um por um. Um deles eu posso deixar vazio. Ele vai se ajeitar sozinho. Então, aquele que é o mais complicado, que aparece em um número maior de lugares, em mais reações, esse nós vamos deixar para o final, porque ele vai se ajustar sozinho. Então, olha o que a gente vai fazer. Presta atenção. Sempre olhando para a reação que você quer chegar. Na minha reação, eu não preciso do C2H4, um C2H4 nos reagentes? Sim, eu preciso, está aqui. Olhando nas 3 equações que o cara nos dá, eu tenho um C2H4 nos reagentes? Não, eu tenho um C2H4 nos produtos. Ou seja, para satisfazer a reação de baixo, esse bonitinho que está aqui tem que estar nos reagentes. Então, o que eu vou fazer com essa equação? Essa equação eu vou multiplicar por menos 1. Porque ao multiplicar por menos 1, eu inverto. Eu vou inverter essa reação. Olha como é que o que vai acontecer. Ela vai aparecer aqui ao contrário. Então, olha o que eu tenho. C2H4 gasoso, produzindo 2 carbonos grafite, mais 2H2 gasoso. Sacou? E olha o que é legal, que você precisa prestar atenção. O ΔH dessa reação não era mais 152, ele passou a ser menos 152. O legal agora é que, para que a gente não tenha problema com essa reação, eu vou apagar a reação de cima. Ela desapareceu, certo? Ela ficou meio apagadinha aqui, mas a gente consegue ver que ela desapareceu. Oba!
O C2H4 que eu precisava, que eu tivesse 1 mol de C2H4 nos reagentes, eu tenho? Tenho, tá lá. Beleza, consegui bonitinho. Agora, o próximo seria 6F2. Xiii, F2 aparece aqui. Lembra que eu falei que a gente não precisa necessariamente acertar todos eles? Eu posso deixar um, porque como eles são interdependentes, um vai se ajeitar sozinho. O F2 é o caso para a gente deixar se acertar sozinho. Então, esse daqui ele vai ficar bonitinho, no final ele vai estar junto com a gente. Então eu vou direto para o CF4. Eu não preciso de 2 mols de CF4 nos produtos? Olha para as reações. Eu tenho. Ô Dot, eu tenho CF4 nos produtos sim, só que eu só tenho um. O que eu preciso fazer com essa equação aqui para que eu tenha 2 CF4? Eu tenho que multiplicar por 2. Então eu vou pegar essa equação e vou multiplicar por 2. Observa o que é multiplicar a equação por 2. Aqui passou a ser 2 carbonos, 4F2 e 2 CF4. Eu multipliquei a equação toda por 2. E se eu multipliquei a equação toda por 2, o ΔH também foi multiplicado por 2. Certo? Ele passou a ser 1.360 kJ. Sacou? Então eu multipliquei. Eu não precisava de 2 CF4 nos produtos? Agora eu tenho. Agora, olha o que eu também preciso. Eu já acertei esse vai ficar por último porque ele aparece em vários lugares, e esse daqui eu já acertei. Então falta só o 4HF. Olhando para as equações, eu tenho 4HF? Não, eu não tenho 4HF. O que eu tenho? Eu tenho 2HF. O que eu tenho que fazer com essa equação então para conseguir ter 4HF? Eu tenho que ter 4HF, para isso eu vou ter que multiplicar a equação por 2. Ah lá, já apareceu 2H2, 2F2, deu 4HF. E o ΔH, que era menos 546, multiplicado, deu 1092. Certo? Oba! Vamos lá? Eu já tenho esse daqui, olha lá, eu já acertei, inverti a reação. Esse daqui vai ficar por último. O 2F4 ele ficou aqui, já está bonitinho. O 4HF também já está bonitinho. Agora eu vou cortar todo mundo que aparece simultaneamente nos reagentes, nos produtos, que a gente poderia, nesse caso, até chamar de intermediário. Olha só, quem é que aparece simultaneamente nos reagentes e nos produtos? Olha, antes da setinha, 2H2. Depois da setinha, 2H2. Então, esse 2H2 aqui, eu vou cortar com esse 2H2 aqui. Não é legal? Quem mais aparece simultaneamente? 2 carbonos grafite com 2 carbonos grafite. Eu corto esse daqui com esse daqui. Maravilha. Certo? Olha o que aconteceu agora. Sobrou o quê? Não tem mais nada para cortar. O C2H4, não tem nada. Olha o que sobrou. C2. Agora eu vou somar tudo. Eu já não tenho mais nada para cortar, eu vou somar tudo aqui. O que vai acontecer? Olha lá. Vamos somar? Vamos. Somando tudo. Quem é que está antes da setinha aqui? C2H4. Legal? F2, eu tenho 2F2 com 4F2, deu 6F2. Aqui, 2CF4, somei, deu aqui, mais 4HF. E o resultado já aparece aqui, olha que legal. Ele era 1092 mais 1360 menos 152. O total deu menos 2054. Esse é o exercício 36 da página 210. Tranquilo? Você conseguiu fazer? Bom, vamos ver se você conseguiu fazer. Eu preciso que você coloque um pouco a mão na massa. São poucos exercícios, tá? Mas que a gente vai tirar dúvida nos próximos meets. Olha o que eu separei aqui para vocês. Você precisa fazer, então, no livro 2, na página 211, atenção, aquele era 210. Eu quero que você faça o 37, o 38, o 39, o 40 e o 41. Tranquilo? Esses outros exercícios a gente pode até resolver ao vivo no Meet, sem muito problema. Desde que a gente não resolva tudo. Mas acho fundamental, você que está aproveitando esse tempo vago que você tem, e eu sei que a gente está até exigindo bastante de vocês, até porque aluno do Cotil não poderia ser muito diferente, nós vamos exigir bastante, tá? Você precisa, você que está estudando para o vestibular, você precisa resolver esse exercício para que no próximo Meet ou no outro ainda, porque nós vamos fazer 2 com termoquímica,
a gente consiga resolver esses exercícios bonitinho. Belezinha? Tranquilo? Isso é lei de Hess. Eu dei um exemplo para vocês, mostrei o processo, agora é a sua vez. Do 37 ao 41, eu espero dúvidas pelo Classroom, tá? Se você tiver dúvida, pode passar para mim. Essa lista não vai entregar por enquanto, mas esses exercícios podem estar na lista que eu vou pedir para avaliação de vocês. Combinado? Eu espero vocês lá. Beijão, até mais.